Irmãos, Jesus está aqui. Nós não iríamos nos reunir no meio de semana, após um dia de trabalho, se não fosse para estar na presença de Jesus. Nenhuma presença nos atrairia. Eu não sairia da minha casa para ir em show, em peça de teatro, em nada. Mas para Jesus, sim. Porque Jesus é eterno, venceu a morte, ressuscitou, é o Rei dos Reis. Ele tem todo o poder. Teve o poder de transformar a história em antes dele e depois dele. E além do que, ele está presente, porque Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Disse Jesus. Em Mateus 28 o Senhor falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Reis. 1 Reis 14. Vamos prestar atenção na leitura da palavra de Deus, senão não conseguimos entender. É indispensável compreender a palavra de Deus. A transformação vem pela renovação do entendimento, diz em Romanos 12:2. 1 Reis 14, atente para a leitura. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora, disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. Irmãos, o momento histórico é mais ou menos o seguinte: isso aconteceu 900 anos antes de Jesus. Teve o rei Davi, seu filho Salomão. Salomão teve um filho, Roboão. Roboão não teve sabedoria para conduzir o reino. Salomão foi um rei muito duro, de pesada carga tributária sobre o povo, e no momento de transição, quando Roboão o sucedeu, ele não soube conduzir o povo com a mansidão necessária, e como o Senhor já tinha usado em profecia este profeta aqui, Aías, no capítulo 11 de 1 Reis, o Senhor dividiu Israel em 2 tribos ficaram com Roboão, e 10 tribos ficaram com este outro que menciona o texto aqui, que é Jeroboão. O Senhor deu promessas através do profeta Aías a este rei Jeroboão, que estabeleceu o reino no norte, na parte norte de Israel. E Jeroboão tinha promessa de Deus de ser abençoado. Só que ao invés de ele seguir ao Senhor, ele optou por um outro caminho. Ele estabeleceu bezerros de ouro nas cidades de Betel e de Dan, que eram os extremos de seu reino. E eram cultos idolátricos, não eram cultos, era uma mistura do culto do verdadeiro Deus com a cultura dos cananitas, os habitantes originais daquela terra. Então virou um sincretismo religioso, mais ou menos o que ocorre no Brasil, com a mistura de catolicismo com saravá. Fazem misericórdia, em que as mães de santo vão lá na igreja católica do Bonfim, lá na Bahia, e fica tudo a mesma coisa. Fazem misericórdia. E se você não está gostando disso, eu estou dizendo a verdade, contra fatos, não argumentos. Diga agora, Jesus. Foi o que Roboão fez, e o nosso Deus não gosta de mistura nunca. João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Roboão se desviou do verdadeiro Deus e perdeu a bênção por causa disso. Passaram-se 20 anos, Jeroboão já rei, o profeta Aías já velho. Jeroboão tinha um filho que seria o seu sucessor legítimo ao trono, que era este Abias, que ficou enfermo de uma doença mortal. O próprio Jeroboão, que estabeleceu o culto no reino do norte, o culto do bezerro de ouro, nem ele punha fé naquilo, porque quando o menino adoeceu, ele não foi consultar o bezerro. Ele que inventou aquilo sabia que aquilo não valia nada, era furado. Ele então pediu para a mulher dele se disfarçar e ir ao outro reino para consultar o profeta Aías. A intenção da mulher dele se disfarçar era dupla. Primeiro, para que o próprio povo do reino de Jeroboão não visse a mulher dele indo consultar os profetas do reino vizinho, porque isso iria pegar mal. Fazem misericórdia. Política e religiosamente iria pegar mal. E outro motivo, o profeta Aías, sabendo que a mulher
era esposa do Jeroboão, e ele sabia, era público notório, que Jeroboão tinha estabelecido os bezerros de ouro, o profeta Aías com certeza não iria dar uma mensagem favorável. Achava Jeroboão que a mulher se disfarçando, ele conseguiria enganar o profeta, e num engano absurdo, Jeroboão achava que se enganasse o profeta, ele enganaria Deus. Paz e misericórdia. Continuando, irmãos, a leitura, agora que já sabemos o que está acontecendo. Versículo 3: toma na tua mão 10 pães, bolos, uma botija de mel, e vai a ele te declarará o que há de suceder a este menino. 1 Samuel capítulo 9 diz que sempre em Israel, quando alguém ia consultar os homens de Deus, levava um presente. Aqui a esposa de Jeroboão estava disfarçada de uma mulher simples do campo, e ela estava levando os seus presentes assim bem simples que uma pessoa comum do povo levaria. Não era nada real, não era nem joias, nem ouro, nem nada. Eram apenas pães, mel e bolos. Versículo 4: a mulher de Jeroboão assim fez, se levantou, foi a Siló. Siló era a cidade onde morava o profeta Aías, cidade que em Josué 18:1, Josué, quando entrou na terra prometida, edificou o tabernáculo de Moisés na cidade de Siló. O tabernáculo ficou lá muitos anos, tanto que quando nasceu o profeta Samuel, o tabernáculo estava em Siló, junto com o sumo sacerdote Eli, e a arca da aliança só saiu dali quando ela foi roubada pelos filisteus, como diz em 1 Samuel 5. Entrou na casa de Aías. Aías, como já disse, era o profeta de Deus. Diga glória a Jesus. Tem gente voando, olhando para as paredes. Fala assim, preste atenção. Diga glória a Jesus. Já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam escurecidos por causa da sua velhice. Mas o Senhor disse a Aías: fala para o mundo lado assim, Deus fala. Deus fala. Deus fala até hoje. Aqui na igreja não temos nenhuma estátua, não tem ídolo, porque ídolos não falam, só Deus fala. O Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão. Faça misericórdia. Irmãos, ela fingiu ser outra. Até hoje existem pessoas que vão nas igrejas com hipocrisia. Hipocrisia é exatamente isso aqui. Fingir ser outro é não se mostrar como é. Tem gente que vem na igreja achando que se consegue lograr, o pastor ou os crentes, acha que consegue pegar uma bênção furtiva. Acha que assim como se entra num terreno, pega uma fruta e sai correndo. É impossível, irmãos. Salmo 94 diz assim: Deus não faz acordo com o trono da impiedade, que burla o direito tendo por pretextos uma lei. Diga glória a Jesus. Abraão já dizia em Gênesis 18: não fará justiça o juiz de toda a terra. Irmãos, lembrando aqui do episódio que a mulher de Jeroboão fingiu ser outra e foi pediu oração ao profeta. Lembro de um pastor na cidade de Maringá que, num culto da tarde, a igreja lotada, mais de 1000 pessoas, tinha uma mulher pedindo oração. Ele foi orar pela mulher e perguntou qual o motivo de oração. Ela: é enfermidade, estou enferma. Ele foi orar. A hora que ele foi impor as mãos, o Senhor disse assim: não imponha. Não imponha as mãos. Ele achou estranho. Ele parou e foi perguntar para a mulher o que estava acontecendo. A mulher era prostituta, que fazia ponto perto da rodoviária, estava doente e queria ser curada para voltar para o ponto. Fazem misericórdia. Tem gente que tem uma cara de pau. Eu tive uma experiência semelhante há uns 8 anos atrás. Uma mulher também estava numa fila de oração na igreja. Perguntei qual o pedido de oração. Ela: é pelo meu trabalho. A hora que eu fui impor as mãos, o Senhor também me disse: não imponha as mãos. Eu perguntei: qual que é o seu trabalho? Eu trago cigarro do Paraguai para vender.
Aí quer que eu ore para ajudar você a vender mais cigarro contrabandeado? Além de ser cigarro contrabandeado. Faz misericórdia. Irmãos, era o caso da mulher de Jeroboão. Não se engana Deus jamais. Os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, de 2 Timóteo 3,13. Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e dize a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porque eu te levantei do meio do meu povo, eu te pus por chefe sobre o meu povo de Israel. Rasguei o reino da casa de Davi e a ti te dei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes tu fizeste mal pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás as tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto encerrado como desamparado em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão, na cidade os cães o comerão, e o que morrer no campo as aves do céu comerão, porque o Senhor o disse: tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa, entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel pranteará e o sepultará, porque só este entrará em sepultura de Jeroboão, porque se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia. Fala com assim, misericórdia. Irmãos, a mulher foi com disfarce, achando que poderia pegar uma bênção furtiva, e pelo contrário, levou uma palavra duríssima da parte do Senhor. Alguém poderia dizer, mas Deus fala de forma tão dura? Ele fala até mais duro ainda, meu amado, mas só para com os que se portam para com Deus desta forma. O negócio, meu amado, é jogar limpo diante de Deus, tirando toda a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, com a poderosa para salvar as vossas almas, diz em Tiago capítulo 1. Deixando toda malícia, inveja, fingimento e todas as murmurações, desejai calorosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Diz 1 Pedro 2, versículos 1 e 2. Irmãos, tem que agir de coração puro para com Deus. Em 1 Samuel 22 diz assim: com o puro te mostras puro, com o sincero te mostras favorável, mas com o perverso tu te mostras avesso. Irmãos, isso é tentar a Deus, agir de forma obscura, agir de forma errada, agir com malícia, agir com engano. Salmo 101 diz assim: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Jesus disse: seja o vosso dizer sim, sim, não, não, o que passa a dizer de procedência maligna. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, esta mulher de Jeroboão levou uma palavra seríssima, duríssima, não só pela idolatria do marido, como também pelo fingimento, pela encenação, pela ideia de achar que ia fazer coisa errada e ia sair por cima. Irmãos, o pecador tem uma ideia horrorosa de que acha que vai apontar todas e ainda se dar bem. Fala com assim, misericórdia. Irmãos, essa questão de distorcer os caminhos de Deus, isso começou desde o Éden, por a contaminação da serpente em Eva, que já foi por um caminho obtuso de comer da árvore da ciência do bem e do mal, sendo que o Senhor tinha um caminho verdadeiro, um caminho de comunhão com Deus. Jesus disse em Mateus 5, os limpos de coração verão a Deus. Nunca use de engano. Falo assim, nunca use de engano.
Eu sei, ó Senhor, que tu da sinceridade te agradas, diz 1 Samuel 29. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, aquele que anda em sinceridade e pratica justiça, diz Salmo de número 15. Irmãos, nesse texto hoje, nós queremos continuar a meditação sobre o crescimento da igreja. Nós começamos domingo falando sobre o capítulo 13, o episódio do profeta jovem e do profeta velho. Falamos ali sobre o crescimento da igreja, aquele profeta que não guardou o mandado do Senhor, que no meio da jornada, por uma interpretação que lhe era conveniente, algo que pendia para a carne, porque o outro o convidou para um jantar, para descansar, para comer e beber, ele foi ludibriado pelo outro, mas ele foi ludibriado porque aquilo lhe era conveniente. Irmãos, Jesus também foi tentado isso, só que Jesus não caiu. Quando Jesus disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, e vão crucificá-lo, açoitá-lo e matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. Pedro chamou de parte de Senhor, não te sucederá nenhum desse mal, tem compaixão de ti. Mas Jesus na hora disse: arreda de mim, Satanás, porque não conhece as coisas de Deus, mas só as que são dos homens. Diz ali em Mateus capítulo 16. Foi a mesma tentação que caiu esse profeta aqui do Velho Testamento, só que este antepassado, esse lá do passado, não teve o mesmo discernimento de nosso Senhor Jesus. Irmãos, e continuamos aqui neste texto, e o Senhor quer falar conosco. Como mencionei domingo, crescimento da igreja. Tem gente que vai falar assim: pastor, eu estou com tanto problema na vida, e o Senhor vai me falar de crescimento da igreja? Meu amado, a resposta que eu te dou é a seguinte: se você não tem compromisso com o crescimento da igreja de Jesus, Deus não tem compromisso com você, porque Deus não tem acordos individuais nessa terra. Deus tem compromisso com o seu corpo, que é a sua igreja. Diga glória a Jesus. Além do que a Geo já ensinou no capítulo 1 do seu livro, que os trabalhadores recebem salário num saco furado, porque eles só cuidam da sua vida particular e deixam a obra de Deus, as moscas, deixam a obra de Deus esquecida. Irmãos, isso traz miséria, isso traz penúria, porque Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O trabalho do nosso Senhor é edificar a sua igreja. Isso é escrito em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar no reino de Deus a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Diga glória a Jesus. Então, Jesus veio para edificar a igreja, e se você se empenhar nesse objetivo, como Paulo disse: eu prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o alvo de Paulo também era esse, porque em 2 Coríntios 11 ele diz assim: suportai-me na minha loucura por um pouco ainda, porque eu trabalho para vos apresentar como uma noiva pura a um marido, a saber, a Cristo. E eu temo que assim como Eva foi ludibriada por Satanás, assim os vossos sentidos sejam de alguma maneira corrompidos e vos aparteis da simplicidade que é em Cristo. Então, irmãos, o apóstolo Paulo também tinha esse trabalho, que era pela edificação do corpo de Cristo. Ele diz assim: trago no corpo restos das aflições de Cristo pela sua igreja. Diga glória a Jesus. Então, meu amado irmão, se a tua vida pessoal está mal, é porque, com toda certeza, você não está trabalhando no mesmo propósito de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, as coisas de Deus funcionam assim: você faz a obra de Deus e o Senhor cuida da tua vida. Porque se você quiser cuidar da tua vida, Deus faz a obra dele e te deixa de lado. Fala assim: misericórdia. Então, irmãos, crescimento da igreja. Esse texto aqui quer falar conosco. Repita comigo: Aias significa, em hebraico, um irmão do Senhor. É um nome do hebraico antigo, profundo, que significa o irmão do Senhor. É um nome que fala até profeticamente de Jesus. No Novo Testamento tem sempre esse tema, né? Os irmãos do Senhor. E Jesus, quando ressuscitou, disse a Maria Madalena: vai e diz a meus irmãos que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele morava em Siló.
Siló em hebraico significa descanso. Era um lugar onde estava a arca de Deus, o tabernáculo do Senhor. Se bem que quando Aías viveu, a arca já tinha saído dali. Mas o tabernáculo do Senhor estava ali, a revelação de Deus, os sacerdotes, a lei, na forma como se procedia no Velho Testamento. Então Aías era um homem ligado a tudo aquilo, ligado ao Senhor, amava as coisas de Deus, descansava nas coisas do Senhor. O nome de Siló foi até mencionado profeticamente por Jacó no momento de sua morte, em Gênesis 49:12. Diga glória a Jesus. Jeroboão, repita comigo, Jeroboão em hebraico significa o povo é numeroso. É um nome hebraico com um significado diferente. Aí significa o irmão do Senhor. Jeroboão significa o povo é numeroso. Irmãos, falando no tema de crescimento da igreja, existem vários caminhos no crescimento. Existe um caminho estreito, existe um caminho largo, como ensinou Jesus em Mateus 7. Aquele princípio da porta larga, porta estreita, serve para qualquer coisa na vida. Jeroboão optou pelo caminho fácil. Quer dizer, se a igreja quer ficar numerosa, quer ficar rica, quer ficar famosa, tem várias maneiras de fazer isso. Tem uma maneira bem difícil, com oração, jejum, quebrantamento, santificação. E tem outra maneira bem fácil, que era o que Jeroboão fez. Aparta-se da simplicidade, da originalidade e da exclusividade da palavra de Deus e faz o que o povo quer ouvir. Mistura o evangelho com simpatia, com novena, com reza, com benzimento, com galho de arruda, com campanha para casar, com campanha para ganhar dinheiro. Fala em dinheiro um monte, mistura um pouco de política, faz uma misturança assim e fica assim a igreja. Fazer misericórdia. Isso é a versão moderna dos bezerros de ouro. Fala para o irmão do lado assim, o caminho é Jesus. Só Jesus. Fala para assim, só Jesus. Irmãos, o texto fala então de dois caminhos para a igreja crescer. Repita comigo, o profeta Aías permaneceu na fé original. Jeroboão o conheceu em Siló e quando precisou procurá-lo, ele continuava em Siló do mesmo jeito, só tinha envelhecido fisicamente, continuava profeta de Deus, continuava homem de Deus, continuava uma bênção, apesar de parecer que ele estava no mesmo lugar, apesar de parecer que ele não tinha mudado nada, ele estava na mesma fé e na mesma comunhão, na mesma fidelidade. O tempo passou, a única pessoa que mudou aqui na história foi o Jeroboão. O profeta Aías continuava o mesmo. Diga glória a Jesus. Irmãos, Aías não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Esse tema, desviar-se para a direita ou para a esquerda, tem escrito várias vezes na Bíblia, por exemplo, em Deuteronômio 28:14. Na Bíblia tem muito esse tema, direita e esquerda. Para os hebraicos, para os hebreus, os judeus, direito significa a mão direita, as coisas boas, as coisas que pendem para a eternidade. Salmo 110 diz o Senhor a Jesus, disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E para os judeus a mão esquerda significa assim já o caminho da riqueza, um caminho mais mundano. Em Gênesis 13, Abraão e Ló tiveram dois caminhos. Abraão disse para Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a direita, eu vou para a direita. E Ló escolheu o caminho errado, o caminho da riqueza, o caminho mundano, que era o caminho de Sodoma. Eclesiastes 10:2 diz assim, o coração do sábio está à mão direita, mas o coração do tolo está à mão esquerda. Provérbios 3:16, aumento de dias há na sua mão direita e na sua esquerda há riquezas e honra. Mas um texto que diz que a parte esquerda é uma parte muito ligada às riquezas, muito ligada ao reino deste mundo. 2 Coríntios 6:7, Paulo diz assim, as armas da justiça, da direita e da esquerda. E a outra tradução diz, ofensivas e defensivas. Diga glória a Jesus.
Conjugando todos esses textos, irmãos, desviar para a direita significava um desvio religioso, um fanatismo religioso, exagero. Ir para os legalismos, doutrinas de usos e costumes, entrar nos aspectos cerimoniais, na guarda de dias sagrados, ou qualquer forma de legalismo, existem mil. Usar véu, achar que só uma denominação evangélica é certa e salva e todas as outras estão erradas, isso seria desviar para a direita, porque o caminho de Jesus nunca foi esse. Aliás, a palavra do Senhor ensina em Filipenses 4, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Equidade quer dizer estar bem no centro, bem equilibrado. Diga glória a Jesus. E desviar para a esquerda significava ir para o caminho da riqueza, o caminho do dinheiro. Fala assim, misericórdia. Irmãos, aí nós estamos nessa comparação entre o rei Jeroboão e o profeta Aías, falando sobre crescimento da igreja. Vamos adaptar mais ainda à nossa realidade. Aías parecia velho, cego, antiquado, que não cresceu nada, que não modernizou e que estava no mesmo lugar. Em Siló, do mesmo jeito que 20 anos antes alguém o tinha encontrado. Só que hoje, se alguém for ao céu, vai encontrar ele lá. Diga glória a Jesus. Irmãos, crescimento da igreja não tem muito a ver com modernidade. A obra de Deus não moderniza, porque Deus é o mesmo. Jesus ensinou em João 4 que os verdadeiros adoradores adoram em espírito. Irmãos, existem igrejas hoje que são verdadeiras empresas, que agem como se fosse franchising, franquia. Você faz a fachada desse jeito, a plaquinha desse jeito, faz um curso de fonoaudiologia para falar com a mesma impostação de voz e o mesmo sotaque de não sei quem, fala assim, misericórdia. Irmãos, a gente fala isso assim em tom engraçado, porque também não precisamos ficar sérios o tempo inteiro, mas isso é um absurdo, isso é um escândalo, isso não é de Deus. Por mais que você queira dizer, pastor, mas tem gente que é curada lá. Eu te respondo que até o Allan Kardec cura a gente também, até o diabo, para a gente descer um pouco mais o nível ainda, no inferno. Faça misericórdia. Nenhum milagre autentica coisa nenhuma. A verdade é Jesus. Fala para o lado, se a verdade é Jesus. Irmãos, Aías parecia inativo, parecia aposentado. Só que a gente fica perguntando nesse texto, irmãos, esse texto é maravilhoso e muito profundo, porque nesse texto, a hora que a gente termina, a gente pergunta assim, quem que era cego mesmo? Eu não sei quem que é cego nesse texto. O Aías, acho que era quem enxergava o melhor de todos eles. Cego, acho que era a mulher de Jeroboão, e mais cego Jeroboão. Mais cego ainda o bezerro que ele tinha feito. Faz misericórdia. Parecia cego, mas ele tinha a bênção de Deus. Quando alguém precisava de oração, podia ir pedir para ele, que ele tinha uma resposta de Deus para dar. Diga glória a Jesus. Irmãos, crescimento da igreja, eu quero este crescimento. Diga glória a Jesus. Tem muitas outras formas de crescer. Eu prefiro esta. É crescer na graça, é crescer no conhecimento de Jesus Cristo. É crescer no conhecimento espiritual, na unção espiritual, na comunhão com Deus, em ouvir a voz de Deus, em estar com Ele. Com Ele cearei e Ele comigo, diz em Apocalipse 3:20. Em ter comunhão com Deus, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda, diz o Salmo 23. Diga glória a Deus. Aí tinha unção verdadeira, sem mistura. Meu amado irmão, igreja e dinheiro não dá certo, igreja e política não dá certo nunca.
Não é à toa que você não vê nada à venda aqui dentro, irmãos, porque isso é um absurdo. Agora você pode me dizer, mas pastor, eu conheço tanta igreja evangélica que vende. Eu te respondo, eu também conheço. Só que Jesus iria entrar nelas com um chicote na mão, como ele já fez uma vez. Falamos de misericórdia. Cantores evangélicos que cobram cachê, e bem caro para cantar. Eu conheço cantor que eu li na revista Veja, que ele cobra 15 mil reais para cantar num culto. Falamos de misericórdia. A palavra do Senhor diz, né? Alguns que cuidam que a piedade seja causa de lucro. Dos tais aparta-te, disse ali Paulo a Timóteo. Irmãos, existem assim figurões evangélicos que só vão pregar em algum lugar se pagassem cachê, viagem de avião, hotel 5 estrelas. Só que, irmãos, isso é escandalosamente mundano. Isso não tem nada a ver com Jesus. Jesus nunca ficou em hotel 5 estrelas. Diga glória a Jesus. Que nem um colega meu de serviço que foi fazer concurso em Campinas e ficou hospedado num hotel bem baratinho, e ele disse que na recepção do hotel tinha uma plaquinha dizendo assim: aqui a estrela é você. Olha a misericórdia. Jesus nunca ficou em luxo algum, nenhum luxo. E Jesus disse a João Batista: quer ver homens trajados delicadamente? Os que assim se trajam estão nos palácios dos reis. Diga glória a Jesus. Mas aqui está o profeta Aías, incorruptível. Porque eles tinham unção verdadeira, como Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Como está escrito em 1 Pedro capítulo 1, semente não corruptível, mas semente incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Aías ouvia a palavra de Deus, guardava, profetizou até sobre o cativeiro da Babilônia, diz ali, no versículo 13 em diante. Ele poderia ser velho e cego, mas ele enxergava muito bem as coisas espirituais. Ele enxergava longe, ele enxergava o futuro, ele enxergava o mover de Deus, ele enxergava o que Deus estava pensando acerca de determinada coisa. Ele conseguia enxergar espiritualmente muito além dos seus contemporâneos e muito além dos que o cercavam. Ele conseguia enxergar, como diz a palavra em 2 Coríntios 4, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo renova-se de dia em dia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele poderia estar em casa, de cama, adoentado, mas, irmãos, ele estava junto com Deus. Ele poderia não estar fazendo alguma coisa, mas ele sabia o que Deus estava fazendo. Ele sabia falar o que Deus queria que fosse dito. Ele conhecia os caminhos de Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado, o importante é conhecer a Deus, é andar com Ele, é amá-lo de todo o coração. O primeiro de todos os mandamentos é amar a Deus de todo o coração. Diga glória a Jesus. Irmãos, por outro lado nós temos o Jeroboão, que ele se tornou rei de Israel. Ele era rico, ele era famoso, muitos textos da Bíblia falam dele mal, logicamente. Fazem misericórdia. Ele era famoso, ele era do tipo espertalhão, ele era do tipo político, ele era do tipo que sabia dar um jeito para o povo não ir mais adorar no templo em Jerusalém, que era agora no país vizinho. Ele inventou um culto alternativo, passou a lábia no povo e conseguiu consolidar o reino a essas custas. Ele inovou, ele inventou novidades. Fala-nos em misericórdia. Irmãos, quando se trata de coisas espirituais, você tome cuidado com novidades. Porque o nosso Deus nos chamou para fazer a obra de Deus, que é uma obra que vem de eternidade, que vai para toda a eternidade. Ninguém é mais moderno que Jesus. Ninguém. Fala assim, ninguém. Ninguém vai inovar alguma coisa que Jesus já não tenha feito. E se alguém faz algo que se diz que é novo, que é moderno, fique não com um pé atrás, com os dois pés atrás. E virados para trás, para sair correndo também. Fazem misericórdia.
Irmãos, o Jeroboão sabia administrar, ele sabia gerenciar. Mas como eu disse, tem igrejas que são verdadeiras empresas, que sabem as técnicas de marketing. O Tribunal de Trabalho já me obrigou a fazer cursos de gerenciamento. Irmãos, eu me recuso terminantemente a usar qualquer daqueles conceitos na obra de Deus. Em primeiro lugar, porque eu acho aquilo assim, o cúmulo da chatice. Fazer misericórdia. Em segundo lugar, meu amado, que vida é só a palavra de Deus. A administração de empresas, economia, política e qualquer outra besteira que você quer inventar, meu amado, não serve para nada. Serve apenas para as coisas seculares. Não te traz salvação, não te liberta dos teus problemas, não te liberta dos teus pecados e não te enche do Espírito Santo. Só Jesus. Fala assim, só Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, Jeroboão fez o seu próprio culto, o seu próprio ritual. Era tão dele que não tinha nada de Deus naquilo, era só dele. Paz e misericórdia. Irmãos, se a gente quisesse inventar novidades, a gente inventava aqui. A gente trocava esses lustres por lâmpadas coloridas, que ficassem piscando, põe um monte de gelo seco, põe umas 10 caixas igual a essa de cada lado. Jesus. Essas aí, às vezes, já é o que basta. Faz misericórdia. Não, vamos inovar. Vamos pôr música funk, reggae, todos os estilos. Vamos pôr um grupo de coreografia e dança aqui do lado, o Marcão cantando e... Garanto que candidatos esse grupo não vai faltar. Fazer misericórdia. Dá para inovar coisas mil. Dá para botar gente lá em cima ali, ó. Fazer misericórdia. Só que isso não tem nada a ver com Jesus. Nada. Diga glória a Deus. Nada a ver com Jesus. Irmãos, o caminho do nosso Deus é este aqui que estava o profeta Aías. Descansando em Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, o Jeroboão era esperto, inteligente, tinha o seu próprio culto, ele sabia disfarçar bem, sabia fazer até a mulher dele se disfarçar. Conseguia enganar todo mundo, porque Siló não era tão na fronteira, a mulher teve que atravessar a fronteira e ir até Siló, ninguém reconheceu. Disfarçava bem, só o homem de Deus reconheceu. Porque 1 Coríntios 2 diz, o espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Diga glória a Deus. Mas Jeroboão, na verdade, era um hipócrita. Uma pessoa que se disfarça, sem dúvida, é um hipócrita. E Deus não está nisso. Ele nada tinha com Deus, e quando da necessidade, ele teve que buscar Deus através das vias corretas. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu conheço muitas pessoas de formas modernas de religiosidade, mas a hora que aperta, vai buscar o irmãozinho não sei das quantas, a irmãzinha não sei da onde, o pastor não sei do que é aqueles que nunca saíram do seu próprio lugar, que continuam servindo a Deus da mesma forma como ensina a palavra de Deus, mas que tem a resposta da parte do Senhor. Diga glória a Deus. Irmão, Jeroboão construiu um império sem Deus, e o fim dele foi esse fim horroroso de que foi profetizado aqui. Irmãos, o grande engano desta vida, sabe qual é? É que o juízo só vem depois. A pessoa erra, a pessoa fica 20 anos no erro e tem uma aparente prosperidade com isso, porque o rei Jeroboão era muito rico e o reino dele prosperou. E quem quisesse ver as coisas pelo aspecto financeiro, ele estava muito bem. E quem fosse ver pelo financeiro, um aí estava velho, cego, deitadinho na caminha dele lá em cima, um velhozinho anônimo, pobrezinho deitado lá.
Quem visse aos olhos nus, o Jeroboão estava ótimo, e o outro estava à beira da morte. Mas quem visse com os olhos de Deus, veria que o Jeroboão estava à beira de um precipício, que toda a descendência dele seria amaldiçoado por Deus. E o Aías estava prestes a receber o galardão. Combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, e receberia a coroa da justiça. Diga glória a Jesus. Irmãos, essa vida aqui é um engano muito grande. Você vai fazendo coisa errada e nada te acontece, e você continua vindo no culto, daí não tem nenhuma profecia. Mas tem gente que apronta coisa errada dentro da igreja, não tem revelação, ele acha que então está tudo bem. Engano seu. Deus não é obrigado agora a ficar proclamando aos quatro cantos em profecia em todo culto que se aponta, porque senão haja culto também, né? Mas misericórdia. Culto de 3 horas seria pouco para dizer que todo mundo fez. Mas misericórdia. Não é para isso que se presta um culto de adoração a Deus. Porque presume-se que quem adora a Deus, adora de coração limpo. Diga glória a Jesus. Se você apronta vendo o culto e não tem revelação nenhuma, isso até um mau sinal, pode significar que Deus está perdendo interesse por você. Porque quando Deus se cala com respeito a alguém, é porque nada mais tem a dizer sobre esse alguém. Sabe aquela história assim, sem comentários? A pessoa apontou, nem revelação teve. Fala assim, misericórdia. É o Salmo 28:1. Não te emudeças para comigo, ó Senhor. Não aconteça que, calando-te tu ao meu respeito, eu me torne semelhante aos que descem à cova. Quando Deus para de falar sobre alguém, este alguém está prestes a morrer para sempre. Diga glória a Jesus. Fala com assim, eu quero amar Jesus. Meu amado irmão, esse texto fala de crescimento da igreja, fala de crescimento individual, fala de crescimento pessoal, crescimento com Deus. 2 caminhos. Escolha, meu amado, a vida é uma escolha. Você precisa escolher o caminho que você segue. Mas não siga o caminho do engano, o caminho da malícia, o caminho do jeitinho, o caminho da enrolação, o caminho da conversa. Viva com Jesus. Diga glória a Jesus. Irmãos, para encerrar essa meditação, muitas vezes, irmãos, o servo de Deus está no caminho do Senhor e fica assim tomado de uma certa depressão espiritual. Meu amado, porque ouça isso, o caminho de Deus é estreito. Fala assim, o caminho de Deus é estreito. Estamos no fim dessa meditação. Não fique distraído, nem fique com cara de sono. Fala assim, viu? O caminho de Deus é estreito. Fala assim, estreito. Aprovação lascada. Então ele fica assim, mas não é possível. O que está acontecendo? E às vezes ele fica assim, né? Não, acho que eu vou deixar, acho que não é bem assim, acho que não sei o quê. Irmãos, eu tenho um texto bíblico que fala sobre isso, ouça. Vou ler só alguns versículos pulados. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, porque eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há perto na sua morte e firme está a sua força, não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que é soberbo cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações de seu coração, são corrompidos, tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. E são ímpios, todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão, eu tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência. Tenho sido afligido todos os dias, e castigado toda manhã. Mas se eu dissesse, eu também vou falar como os ímpios, eu acabaria ofendendo a geração dos filhos de Deus.
Quando eu pensava em compreender isto, eu fiquei muito perturbado, até que eu entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim dos ímpios. Certamente, Senhor, Tu os colocas em lugares escorregadios, Tu os lanças em destruição, caem na desolação num momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho que acorda assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Eu me embruteci, nada sabia, eu fiquei como que um animal perante Ti. Mas eu estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o Teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a Ti? Reparrade cansum da labarra de conta harias. Se cansum da labassúria de conta ricansum dirias. Rebarrariastei. A quem tenho eu na terra além de Ti? A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Porque os que se alongam de Ti perecerão, e Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de Ti. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pois a minha segurança no Senhor Deus para anunciar todas as Suas obras. Diga glória a Jesus. Irmãos, quer dizer, o salmista, santo homem de Deus, santificando-se sempre numa vida de aperto, uma vida naquele aperto todo dia, provado tudo, e vendo os ímpios naquela coisa, e ele ficou num estado ruim, começou a murmurar, começou a comparar, começou a ter uma ponta de inveja, até que ele entrou no santuário de Deus e o Senhor lhe iluminou, o Senhor lhe esclareceu, mostrando o fim de tudo aquilo. A situação de quem age contrariamente a Deus é uma situação que está prestes a acabar. Por mais que a pessoa ainda morra numa aparente opulência, o fim é eterno. E o salmista termina dizendo assim: e o que eu posso reclamar? Eu estou de contínuo com o Senhor. O Senhor sempre me segura pela sua mão direita. O Senhor sempre me sustenta. Diga glória a Jesus. Ele está comigo. Diga glória a Deus. Irmãos, é isso que temos a dizer sobre crescimento da igreja, aquilo que o Senhor nos colocou a dizer hoje, crescimento espiritual. Escolha o caminho correto. Fala, mas escolha o caminho correto. Diga glória a Jesus. Irmãos, essa mensagem o Senhor falou comigo, porque essa semana me veio às mãos assim notícias de conhecidos antigos meus que lideram outras igrejas. Os conheço há muito tempo e eles aprontam algumas, eles optaram por algumas inovações e novidades e não fazem as coisas como o Senhor Jesus gosta. E as igrejas deles estão imensas, entupidas de gente. E eu, assim que recebi essa notícia, eu fiquei meio pensativo. E pensando comigo, mas eu aqui, trabalhando, em tanto cansaço, em jejum e oração, e Senhor Deus bendito de toda a glória e misericórdia, assim, Jesus, e a coisa não é tão fácil desse jeito. Mas será que não sou eu? Acho que eu que sou muito chato. Acho que eu estou ficando maluco. Acho que eu não sei se tão assim, tão ferro e fogo, para quê? Irmãos, e o Senhor me trouxe. Eu peguei a Bíblia para ler assim, eu ia ler um texto, mas abri e caiu bem no Salmo 73. Daí eu fui lendo assim. Daí eu terminei de ler embaixo da cama, de vergonha. Faz misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, o caminho de Jesus é esse. Você quer crescer espiritualmente? Comece hoje e vai demorar um pouquinho e os vai te espremer. Mas vai ser uma benção. Diga glória a Deus. Vai ser uma benção, sabe por quê? Porque é de verdade. Você não vai ser surpreendido depois.
por ter construído sobre o vazio. Diga glória a Jesus. Seu amado, louvamos a Ti, meu Deus, e queremos permanecer fiéis ao Senhor até o fim. Fiéis a Ti, a Tua palavra, a revelação que o Senhor tem dado pela Tua palavra, que não é nada original, é aquilo que o Senhor tem falado com os Teus servos há 2000 anos, e tem falado até hoje, e não fala apenas a esta igreja local, mas fala em todos os cantos desta terra. Rebarra de canto, alabarra de conta, seriastei, Senhor, sul de canto, redeaz, e nós queremos ser fiéis, meu Deus, a Ti até o fim, Senhor. Eu quero estar contigo, muita presença, comendo em Tua mesa, rodeado por Tua glória, em Tua presença, eu desejo sempre estar. Eu só quero estar. Eu só quero estar em Ti.